Eu vou te contar 10 fatos sobre o trabalho de comissário da Emirates que provavelmente você não sabia. Eu recebo tantas perguntas sobre a Emirates que eu acho que a gente merece um vídeo sobre isso. Se você é novo aqui no canal, só para explicar rapidinho, eu já fui comissária da Emirates por 3 anos, entre 2016 e 2019. Se você quiser assistir meu vídeo sobre carreira, eu vou colocar o link na descrição. Senhoras e senhores, para seu conforto e segurança, permaneçam sentados com cintos de segurança fivelado até a parada total da aeronave e o aviso de atar cintos de segurança tenha sido desligado. E eu quero aqui hoje contar para vocês um pouco mais sobre como é o trabalho de comissário na Emirates e como é trabalhar para essa empresa gigante, algumas regras que tem, algumas curiosidades que as pessoas sempre me perguntam. Uma coisa legal de vocês saberem é sobre a seleção da Emirates. Eles contratam pessoas de áreas diferentes, não só da aviação. Então você não precisa ter experiência na aviação aqui no Brasil ou ter trabalhado como comissário para conseguir o trabalho. Na verdade, eles sempre estão buscando pessoas com certos traços, com certos requisitos que você tem que alcançar, mas não importa muito o seu background profissional. E por que isso? Porque a Emirates, ela garante todo o seu treinamento depois que você chegar em Dubai. Então eles vão te treinar em segurança, eles vão te treinar em serviço e todas as outras áreas depois que você chegar lá. E você vai tirar a sua licença de comissário depois que você estiver lá. Eles não se importam se você tem conhecimento ou não na aviação. Outro fato interessante da Emirates é que ela permite que você troque voos. Gente, isso era o meu hobby preferido. Quando a escala chegava no final do mês, que era a escala inteirinha do mês seguinte, eu ficava na frente do computador para montar a escala que eu queria. Como montar? Fazendo as trocas de voos que fossem possíveis. O portal online deles tem várias funcionalidades interessantes e uma delas é essa troca e pedido de voo também. Então, um mês antes você podia pedir pelos destinos que você queria voar no mês seguinte. E é claro, como eu queria conhecer o máximo de lugares possível, eu sempre colocava países que eu ainda não tinha ido, sempre pedia pelos países que eu não tinha ido. E o que era legal também é que você podia tentar sempre fazer trocas de voos para voar com pessoas conhecidas, né? Fazer uma escala parecida com os seus amigos. Não era tão fácil assim voar com os amigos, mas acontecia de vez em quando, porque tem muitas regras de limitação de voo que não deixava a gente trocar uns voos aqui e ali. Mas mesmo assim era muito legal, eu conseguia fazer a minha escala do jeitinho que eu queria todo mês. Outra coisa bem peculiar da Emirates são os briefings. O briefing é quando toda a tripulação ela se junta antes do voo para discutir sobre o voo e para fazer todos os checks que tem que ser feitos, ver se todo mundo está presente, falar sobre o serviço, falar sobre segurança. E o briefing da Emirates é dividido em 4 partes. Primeiro você chega e mostra todos os seus documentos. É uma lista grande de documentos, você não pode esquecer nenhum. E agora ainda, pós-pandemia, deve estar ainda pior. A lista deve ter aumentado. Daí a segunda parte do briefing, o seu supervisor ele vai olhar o seu grooming. Então ele vai olhar todo o seu uniforme para ver se está bem passado, para ver se tem alguma mancha, se está sujo, se a sua unha está feita, se está pintada, se você está de maquiagem. Tudo isso é obrigatório. Se o seu cabelo tá perfeito, a Emirates ela é super rígida com uniforme e imagem. Eles querem que você esteja sempre perfeito nos voos. Se tem alguma coisa errada, tem uma salinha de Image and Uniform antes do briefing que você pode ir lá consertar. Tem até ferro de passar que eles podem passar a sua roupa antes do voo. E se você tiver que ir para essa salinha, eles vão ficar de olho em você para ter certeza que no próximo voo você seguiu as recomendações e já veio perfeito de novo. Eu tenho até que admitir que isso era uma das coisas que mais me incomodava. Meu Deus, isso tomava tempo. E a terceira parte do briefing era quando todo mundo ficava com medo e era um cheque de conhecimento. O seu supervisor ele ia te perguntar uma coisa aleatória do manual de operações para você falar qual é o procedimento de emergência ou de segurança ou procedimento médico em caso de first aid. Mas o manual de operações é gigantesco e quando você tinha que responder no briefing, você tinha que falar na ponta da língua, decoradinho, certo. Mas eles não exigiam que você decorasse o manual inteiro. Mas aí como eles faziam isso? Eles te mandavam uma lista de perguntas, que era 50 perguntas mais ou menos, a cada 1 mês ou 2 meses, agora eu não lembro exatamente.
mas você tinha que saber todas essas perguntas. E aí ela reciclando, ia mudando as perguntas, os tópicos, e assim você tinha uma revisão de todo o manual, você tinha que estar constantemente estudando. E daí a última parte do briefing era finalmente para conversar sobre o voo, e aí o seu supervisor e o purser, que era o chefe de cabine, passava todas as instruções e tudo, a gente falava sobre o serviço, os pilotos vinham conversar com a gente para falar tempo de voo, se ia ter turbulência, se não ia, esse tipo de coisa. Só uma pausinha, se você tá achando esse vídeo interessante, curte, se inscreve no canal que eu vou continuar dividindo com vocês minha experiência no exterior. Outro fato curioso é o número de tripulantes. A Emirates tem aviões enormes. Quando eu voava o Boeing 777 e o Airbus A380, e são muitas pessoas a bordo, muitos passageiros, então você precisa de uma tripulação bem grande também. Depende da configuração e depende se é um voo mais longo ou se é um voo mais curto, tá bom? Mas mais ou menos o Boeing 777 você precisava de 17 tripulantes e o A380, que é aquele que tem 2 decks em cima e embaixo, era mais ou menos 26 tripulantes. É muita gente para conhecer, muito nome para gravar e muitas nacionalidades dentro de um avião só, mas isso era muito legal. Até por isso que os briefings eram mais longos, né? Era muita gente dentro de uma sala e todo mundo tinha que conversar. Agora, uma surpresa que nesse vídeo eu trouxe uma especialista, minha amiga Natália, que tá na Emirates até hoje, e ela entrou comigo lá em 2016, então ela tem umas coisinhas pra contar também. Oi pessoal, meu nome é Natália, eu sou comissária da Emirates e eu vou contar um pouquinho da experiência que foi voar durante a pandemia, durante o Covid-19. Bom, tivemos muitos procedimentos instalados e alguns deles foram. Os comissários precisavam voar com o PPE completo, aquele equipamento individual de proteção. A gente usava o avental, máscara, óculos, luvas e alguns destinos, como a Índia, exigiam também que a gente voe com redinha de cabelo. Embaixo das máscaras, a gente não coloca mais o batom vermelho, nosso famoso batom vermelho, e também o chapéu. A gente só usa o véu para entrar e sair do avião. Durante o boarding e o disembarkation, só o chapéu mesmo, sem véu. A interação mínima possível com os passageiros. A gente não fazia mais WeCare e a gente também tinha um banheiro designado só para comissária. Agora eu vou falar um pouquinho sobre maternidade e aviação. Quando descobri que estava grávida, eu tive a minha licença suspensa. A gente não pode voar grávida, então passa os 9 meses da gravidez afastada. Pelo menos na Emirates, a gente pode usar apenas o plano de saúde e não recebe nenhum salário. O retorno acontece 145 dias depois do nascimento do bebê e não temos nenhuma regalia. A gente volta com tudo, como uma escala normal, fazendo voos multisector, indo para tudo quanto é lugar. Não tem nenhuma tratamento especial, não tem absolutamente nada. Vida normal. É isso. Um beijão. Outro fato curioso é que muitos passageiros já me perguntaram quando eu fazia voos longos vocês têm tempo de descanso? Vocês dormem nesse voo? Às vezes a gente fazia voo de 16 horas, né? Que era Dubai, Auckland, ou para algumas áreas da Austrália, ou para o Brasil, os voos são super longos. E sim, a tripulação dorme no que a gente chama de rest compartment, que é uma área onde tem camas pra gente dormir. E o que os passageiros não sabem é que essa área, no 777, ela fica acima de onde você tá ali na cabine. Então fica acima dos passageiros. E no A380 depende do avião. Os aviões mais novos, o rest compartment, ela vai ser lá na área do cargo, embaixo de todo mundo. E nos mais antigos, o rest compartment, ele é no mesmo nível ali da economy class no deck inferior. Eu, particularmente, tinha uma dificuldade grande de dormir, mas tinha tripulante que eu morria de inveja, que era só deitar, a pessoa já tava roncando, já tava sonhando. Quem dera eu. Mas eu bebia café também durante o voo, né? Eu queria o quê? Deitar e dormir? Eu ficava lá. Outro fato é sobre o serviço da Emirates, que é super busy. Os comissários da Emirates não têm uma vida fácil, porque eles fazem o serviço primeiro, que é você servir o almoço, o jantar, o café da manhã, e depois, entre um serviço e outro, quando o voo tem mais de um, você tem outras atividades. Então você tem que se certificar que os banheiros estão limpos, que as pessoas não estão com fome, se tiverem você vai lá dar um lanchinho, você vai dar uma coisa para elas beberem. Às vezes tem caso médico nesse período, como são muitos passageiros, muita coisa pode acontecer. Então tem vários voos que, dependendo do lugar que você está indo, que o comissário não para e quase não tem tempo
de comer. É bem complicado nesse sentido, é bem cansativo. As pessoas, os supervisores e os pursers, eles são bem exigentes lá, não tem moleza. Às vezes a tripulação dá sorte de ter supervisores que são mais tranquilos, que deixam você parar para comer, mas não é sempre que isso acontece. Outro fato, agora esse não tão legal, e que eu tenho certeza que acontece em outras empresas aéreas também, é que existe um certo preconceito com os comissários de voo, tanto por parte dos passageiros, quanto por parte dos pilotos ou de outras pessoas da empresa. Isso é bem complicado. A gente nunca pode julgar as pessoas pela aparência ou até mesmo pela função dela. Eu lembro de uma menina que eu conheci em um dos voos. Ela parecia super delicadinha, bem magrinha, pequenininha, e ela falava bem calmo e parecia nova. Eu fui conversar com ela no voo para dar algumas dicas, porque ela tinha acabado de começar a voar, e a gente conversando, ela me contou do trabalho que ela tinha antes de entrar na Emirates, e ela era policial no Reino Unido. Assim, eu nunca poderia dizer que aquela menina era policial. E ela tava ali porque ela queria viajar pelo mundo, queria conhecer outros lugares e depois ia voltar pro país dela. Então, assim, depois dessa eu pensei, aparência não é nada, é só uma primeira impressão, mas a gente não pode julgar as pessoas por causa disso, não. E, na verdade, todas as pessoas deveriam bater palma pro trabalho dos tripulantes, tanto para os pilotos quanto para os comissários, porque é um trabalho extremamente cansativo e eles fazem o melhor ali, principalmente pela segurança de todas as pessoas que estão a bordo. Outra curiosidade é sobre a moradia dos tripulantes, que é lá em Dubai, porque a Emirates ela tem base em Dubai, então a casa de todo mundo é lá. A moradia ela é coberta pela empresa e você não precisa se preocupar com contas, você não paga conta de energia, de água, de gás, nada disso, a empresa paga tudo para você e você vai dividir apartamento com uma ou duas pessoas. Isso depende da sua posição. Se você for supervisor, purser, que já tá lá em cima na carreira, aí você tem direito a ficar no apartamento que é só seu. Mas para quem, como eu, trabalhava na economy e nem deu tempo de eu subir na carreira, eu dividi apartamento com duas outras pessoas a maior parte do tempo. Teve um período que eu dividi com uma só, mas foi mais curto. E se você mora na acomodação dada pela empresa, você não é autorizado a trazer pessoas de outro gênero como visitantes, se eles não fizerem parte da empresa. Então, eu como mulher não podia convidar amigos meus, homens do Brasil, para ficar na minha casa lá em Dubai. Se fossem amigas mulheres ou se forem familiares, por exemplo, eu tenho um primo ou eu tenho meu irmão, eu podia sim recebê-los. Então tem essas regras. Mas se for dentro de Dubai, se forem tripulantes também da mesma empresa, tá ok, você pode receber os seus amigos em casa. E o último fato que eu quero contar pra vocês é sobre o centro de treinamento da Emirates, que eu, como já era da aviação e apaixonada por essas coisas, eu fiquei encantada com o número de simuladores que eles têm no centro de treinamento. É maravilhoso, tem simulador de todos os jeitos, tem simulador para comissários também, tá? Não só para piloto. E o treinamento que acontece ali não é só para segurança, para safety, security, é também para serviço, então você tem simuladores específicos para o serviço a bordo, para você realmente aprender a servir as pessoas, aprender a fazer drinks, aprender a preparar a galley, que é a cozinha, aprender a servir refeições. Eu nunca tinha visto isso antes, não sabia que isso existia. Eu fiquei muito encantada, achei maravilhoso. E os simuladores de segurança, eles têm uma acústica perfeita, eles simulam turbulência, simulam fumaça, tem os painéis, em todas as janelas você vê o que está acontecendo lá fora, na pista, nos motores. Tem uma piscina enorme também para você treinar ditching, que é o pouso na água e os procedimentos. Então, assim, para quem é da aviação, você vê aquele centro de treinamento, você fica com os olhinhos brilhando. Agora, só uma observação aqui, gente, de tudo que eu contei pra vocês, pode ser que uma coisinha ou outra tenha mudado nesses últimos 2 anos que eu fiquei fora. Espero que eu tenha sanado algumas dúvidas. Se você tem mais curiosidade sobre a Emirates, me manda que eu posso fazer outro vídeo falando mais sobre isso. Obrigada e até a próxima!